Fala pessoal, beleza? Hoje o tema do vídeo não tem como ser outro. Seleção brasileira. Impossível não falar da seleção brasileira hoje ou do que se desenha como a seleção brasileira atualmente. Agradecer mais uma vez aos novos inscritos. Passamos de 200 inscritos no canal. Todo dia chega alguém. Obrigado pela audiência, obrigado pelas curtidas, por compartilhar. Críticas, sugestões, comentários. Sempre bem-vindo, galera. Obrigado mesmo. Então, não tem como falar de outro assunto hoje, né? Seleção brasileira foi eliminada mais uma vez de uma competição e mais uma vez de forma, para não dizer vergonhosa, de forma minimamente surpreendente. Não no sentido da qualidade do futebol, mas porque a gente não sabe mais qual que é o adversário do nível da seleção brasileira, porque a seleção brasileira ela empata com Costa Rica. O futebol brasileiro atualmente ele é deprimente. A seleção brasileira hoje ela é respeitada única e exclusivamente pela sua história. Nós não temos mais os craques de antigamente, nós não temos mais os títulos de antigamente, e o peso da nossa camisa ele é única e exclusivamente pela história que outros jogadores de outras gerações construíram, que esses jogadores atuais infelizmente não conseguem ver, ou não conseguem entender, ou simplesmente não tem capacidade técnica mesmo, e a culpa não é deles, a culpa é de quem convoca essa galera para jogar na seleção brasileira. Eu acho que o problema ele é muito mais profundo do que a gente imagina. A seleção brasileira ela tem um problema de gestão, né? Eu nem vou falar exclusivamente da Copa América, mas de muitos anos. Nós ficamos um ano esperando um treinador com um cara que estava treinando um clube e a seleção ao mesmo tempo, um cara que não tinha a mínima condição de ser treinador de seleção brasileira, ainda dividiram a função dele com o clube e com a seleção. O treinador que eles falaram que estava acertado não veio e depois de muita conversa trouxeram o Dorival Júnior, que ontem protagonizou talvez uma das cenas mais patéticas da seleção brasileira, que foi ele fora da rodinha ali do pênalti, ele do lado de fora tentando falar com os jogadores, levantando a mão para falar e assim, uma imagem deprimente de clara falta de comando assim da seleção brasileira e falta de comando do grupo, falta de comando da gestão também, da direção da CBF. E mais uma vez o Brasil foi eliminado com um futebol pobre. Seu principal jogador está machucado, que é o Neymar, e o outro jogador que deveria assumir esse protagonismo tomou 2 cartões amarelos idiotas e não pôde jogar o jogo mais decisivo da competição, que caberia eliminação. E ainda ficou discutindo durante a semana em rede social com um jornalista se ele era bom, se não era, se era jogador do Real Madrid, se não era jogador da seleção. Coisa mais idiota que um craque do tamanho do Vinícius Júnior poderia fazer. Craque no sentido da expressão de protagonismo, tem gente que não acha ele craque. E a seleção brasileira é isso aí, gente. Infelizmente, a seleção brasileira se tornou uma seleção mediana no futebol que está se acostumando com fracassos. Qual foi o grande último trabalho da seleção brasileira? Marcante de protagonismo, a gente assim não pode nem cravar, porque a seleção brasileira se tornou, infelizmente, uma seleção de fracassos. E os caras, assim, se acham o suprassumo do futebol e que estão na seleção, que a bola, o uniforme vai jogar sozinho. Aí tem entrevista de Andréas Pereira falando que o jogador do Uruguai tinha um sonho de jogar na seleção brasileira. Aí tem o Éder Militão iniciando as cobranças de pênalti decisivo, um cara que nunca bateu pênalti na vida e ainda numa marra absurda, assim, caminhando até o pênalti, achando que é o craque. E a seleção brasileira vai acumulando, ano após ano, vexames. Eu não gosto de usar o termo que a seleção brasileira seja pequena, mas o patamar dela vai caindo em competição mundial. Toda vez que a gente chega na Copa do Mundo, a gente tem que colocar umas 6, 7 seleções acima da seleção brasileira, porque o futebol apresentado há muito tempo aqui, ele não surge nenhum tipo de efeito. E aí eu acho, como eu disse no início, que é um problema de comando mesmo, assim. Eu acho que a seleção brasileira ela precisa de uma renovação de comando, de estratégia, de mentalidade e de até mesmo renovação técnica, porque, com todo respeito ao Dorival, ao que parece, ele não está no nível de seleção brasileira. E ele não tem culpa, tá? De ter sido contratado, não. O Dorival foi contratado, tá lá, fazendo o serviço e recebendo seu salário, que é digno daquilo que ele está fazendo
porque ele está desempenhando uma função que a CBF o contratou para fazer. Se ele é um bom ou mau treinador, isso aí é problema da CBF e ela precisa resolver isso. Mas a contratação dele em si já mostra o buraco que a gente está, porque foi um treinador, quarta, quinta opção, depois de sondar outros 10 treinadores estrangeiros, e nenhum quis vir, porque sabe a bomba que é, não tem administração, não tem comando. E ontem o Dorival fora da roda de pênalti ali, ficou claro como que é gerida essa seleção, ou como que não é gerida, melhor dizendo. Uma seleção que jogou uma Copa América medíocre, um futebol ridículo. O Rodrigo não jogou nada, Vini Júnior muito abaixo mesmo. A zaga do Brasil perdida ontem, o Darwin Nunes, se não me engano, do Uruguai, só não fez um gol porque errou a cabeçada, porque estava no meio de dois zagueiros, assim. O Alisson extremamente inseguro, um goleiro que todo mundo está criticando. E os pênaltis ontem mostrou o nível que o futebol brasileiro está. Não tem muito o que fazer a não ser trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Com humildade, renovação e uma mudança de postura, de mentalidade. Não sei se a solução é um treinador estrangeiro também, porque eu não sei qual que é o treinador que eles pensam em trazer. Mas os caras que estão com a seleção brasileira precisam entender onde que eles estão, qual a camisa eles estão vestindo. E a gente precisa de um treinador que taticamente e tecnicamente ele entenda a posição de cada atleta. E a gente não tem um lateral esquerdo hoje definido, a gente não tem um meio campo de Premier League que na verdade foi ridículo, patético, que tomou enquadro de Colômbia, que tomou enquadro de Costa Rica, assim. É o fracasso estampado. E o pior de tudo, na minha opinião, foi a entrevista do Dorival, a entrevista coletiva, totalmente perdido e vendo um cenário que, segundo ele, teve mais pontos positivos do que negativos. De verdade, só ladeira abaixo. Não espere nada de bom dessa seleção, não espere nada de bom da CBF, enquanto o comando for gerido da forma que é, enquanto as escolhas forem feitas sem o mínimo de embasamento técnico. Ou a gente entende que o futebol brasileiro precisa de renovação, que a seleção brasileira precisa de renovação, de comando, de estratégia, ou então a gente vai ver essa mesmice aí por 20, 30 anos, sem ganhar nada de novo. E volto a usar o termo que eu usei no início. Cada vez mais o respeito pela seleção brasileira diminui um pouco. Triste para o futebol, triste para o torcedor brasileiro e triste para a camisa amarelinha, que é a maior campeã mundial. A nossa história não se apaga, mas o respeito às vezes a gente perde com algumas atitudes no meio do caminho. Beleza? Concorda, discorda? Deixa nos comentários aqui, críticas, sugestões. Obrigado, bom domingo.